Chegamos no momento mais importante desta programação. Eu sei que você que está aí do outro lado agora vai ligar o teu pensamento nos altos céus e você comigo, eu aqui, você aí do outro lado, você vai sentir que Deus estará falando com você nesses poucos minutos que nós temos. Peço a você que tenha reverência à palavra do Senhor, porque chegou o momento mais oportuno. O salmista Davi, ele diz em um dos seus salmos, lá no no capítulo 51, livro de Salmos 51, e no versículo 10 nos diz da seguinte maneira: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Como havia dito aos irmãos, hoje nós vamos meditar sobre a presença de Deus, sobre como nós se aproximarmos de Deus, se aproximarmos desta presença maravilhosa, que sem ela nós não iremos a lugar nenhum. Sem a presença de Deus nós não faremos nada, sem a presença de Deus nós não damos nenhum passo sequer, não é, meus irmãos? E nós vamos aprender através de 4 pontos chaves para nós se achegarmos mais a Deus e sentirmos a presença dele. O primeiro é quando nós formos orar, o nosso coração deve estar atento, focado, com sinceridade naquela oração. O segundo, quando nós lemos a palavra de Deus, devemos aquietar o nosso coração e usá-lo para isto. O terceiro ponto que nós vamos meditar nesta noite será: quando algo acontece, nós devemos buscar e praticar a verdade e viver a verdade diante de Deus. E o quarto passo para nós é prestar atenção diariamente à reflexão dos nossos problemas e também das nossas falhas. É comum, meus queridos irmãos, os dias que nós estamos vivendo hoje, nós acharmos que estamos até mesmo sozinhos, acharmos que estamos aí, muitas das vezes, sem Deus ao nosso redor. É comum, nós somos falhos, nós somos homens e mulheres que tememos o perigo, tememos o mal, mas nós não podemos esquecer que existe um Deus que está ao nosso lado em todos os momentos de nossa vida para nos guardar, para nos proteger e para fazer com que nós sejamos vitoriosos na presença dele, né, meus queridos irmãos? A palavra de Deus vem nos dizer lá no livro de Mateus, capítulo 6 e no versículo 6, nos diz da seguinte maneira: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, feche a porta e ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Como cristãos, meus queridos irmãos ouvintes, nós então oramos ao Senhor todos os dias. Todos os dias buscamos a face do Senhor. Todos os dias nós estamos ali com os joelhos dobrados, pedindo ao Senhor, seja uma bênção, seja uma prosperidade, seja uma vitória, mas nós estamos ali todos os dias. Mas uma coisa é certa, a maioria dos dias, as nossas orações acontecem de maneira que nós não aquietamos o nosso coração diante do Senhor. Ou seja, nós, meus queridos irmãos, não utilizamos um coração focado e honesto para com Ele. Ou seja, nós estamos buscando ao Senhor, estamos falando com Deus, pedindo a Deus, mas automaticamente não estamos acreditando, não estamos ligados. Nosso foco muitas das vezes, ao invés de estar ali naquela mensagem, naquele pedido, a nossa mente fica viajando, flutuando para lá e para cá. E aí nós pedimos: Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, mas automaticamente, quando passa 1, 2 minutos, nós não sabemos nem o que nós estamos pedindo mais. Por que será? É
É porque o nosso foco tem que estar ali ligado no céu. Nós muitas das vezes nem colocamos diante deles os assuntos que nós não entendemos. Nós dificultamos, meus queridos irmãos, tantas coisas na nossa vida. E as nossas dificuldades que nós temos para encontrar a Deus, para buscar a Deus, está cada dia mais diante dos nossos olhos. Às vezes, quando nós apressamos a ir para trabalhar, às vezes quando nós apressamos para ir para um devido lugar ou buscar alguma coisa, por exemplo, nós ficamos, meus queridos irmãos, a fim de terminar a oração quanto mais rápido, para que nós estejamos ali prontos a resolver uma coisa aqui, outra lá, mas esquecemos do primordial, esquecemos da essência, esquecemos, meus queridos irmãos, que a prioridade é Ele, a prioridade é estar com Ele, a prioridade é falar com Ele, a prioridade é sentir Ele em nossa vida. Aí dobramos o nosso joelho e dizemos apenas algumas palavras sem entusiasmo, né? Ou até mesmo temos aquela rotina: Senhor, perdoa meus pecados, me abençoa, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, e pronto, acabou. Aquela rotina de sempre. E mesmo que nós nos ajoelhamos em oração, o nosso coração pensa em outras coisas. E todos esses comportamentos mostram que nós estamos realmente inquietando o nosso coração diante de Deus. Para termos a verdadeira comunhão com o Senhor, nós atrasamos e enganamos o próprio Senhor. Por quê? Quando nós oramos dessa maneira, além de não podermos obter a moção, a iluminação que do Espírito Santo, também fazemos Deus sentir repugnância e ódio muitas das vezes, porque o Senhor Jesus disse, aonde nós acabamos de ler aqui, olha, lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23, nos diz, o Senhor Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Por quê? Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E com essas palavras nós podemos ver que a exigência do Senhor para nós, meus queridos irmãos, é que nós devemos adorar a Deus com um coração honesto, focado nele. Então, enquanto nós oramos, devemos contar a Deus sobre os nossos verdadeiros estados, sobre a nossa verdadeira dificuldade, o que nós estamos passando no dia a dia. Falar com o Senhor, interagir com o Senhor, dizer: Senhor, eu estou passando por isso, porque o Senhor quer ouvir. O Senhor sabe tudo aquilo que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos, mas Ele quer ouvir da tua boca. E é por isso que o Espírito Santo está ali intercedendo por você. Então, quando nós focarmos o nosso coração naquilo que nós estamos almejando, pode ter certeza que Deus entrará com a providência e vai nos responder. Então, quando nós orarmos a Deus, nós temos que contar, expressar a Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades. Não importa o que nós tenhamos em mente, devemos nos abrir por completo a Deus. Sabe quando você vai falar com teu amigo, com tua amiga, e você fala: eu preciso de alguém para desabafar. Eu preciso de alguém agora, neste momento, para mim poder falar com ele, porque senão vou me explodir. Eu vou entrar em depressão, vai acontecer isso ou aquilo comigo. Olha, você tem um amigo, você tem alguém especial que está do teu lado. É Jesus Cristo. Ele quer te ouvir. Ele quer te atender, Ele quer ouvir da sua própria boca: Pai, eu reconheço que eu não sou ninguém, eu reconheço que eu sou um pobre, miserável pecador, eu reconheço que sem a Tua presença eu não sou ninguém, não vou a lugar nenhum, eu reconheço que sem Ti eu não sou nada, mas a Tua presença me faz vencedor, a Tua presença me faz ser um homem, uma mulher virtuoso diante da Tua presença.
Então não importa a tua dificuldade, não importa o teu problema, não importa o que você esteja passando, converse com o Senhor. É só Deus que estará interessado então nas nossas orações, no nosso clamor, na nossa súplica. E Ele vai fazer com que nós sejamos mais tocados então pelo Espírito Santo, iluminados e esclarecidos em várias coisas que nós não compreendemos. E aos pouquinhos, nós vamos entendermos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Um exemplo, meu querido irmão, diante das dificuldades, o nosso coração está sempre ocupado por questões de o quê? Riquezas, bens materiais, ou por exemplo da carne. E por isso nós somos incapazes de colocar tudo isso em prática. Somos incapazes de colocá-lo para trabalhar. Somos incapazes, meus queridos irmãos, de se gastar para o Senhor, de se entregar ao Senhor inteiramente. E nesse momento podemos falar a verdade ao Senhor, humilhar-se perante o Senhor, dizer ao Senhor: eu vejo que a minha estatura é muito pequena, eu vivo preso à carne, eu sempre me considero, Senhor meu Deus, alguém tão pequeno, tão miserável, que não tenho futuro nenhum, eu sou incapaz de te servir. E muitas vezes não tenho uma mentalidade, meu coração muitas vezes é fechado, mas eu quero entregar o meu coração inteiro a Ti. Quando nós vemos, meus queridos irmãos, os irmãos e as irmãs se gastarem, se colocarem diante da presença de Deus, nós vemos que eles automaticamente abandonam a carne, deixam a carne de lado, ou seja, as coisas materiais, as coisas que nós estamos olhando aqui a olho nu, essas coisas não são prioridade. Quando o homem, quando a mulher se prostra diante de Deus, diante do Eterno, diante do Criador de vossas almas, automaticamente ele vai se afastando da carne, do pecado, da malícia, da mentira, do engano. E aí ele começa a prestar mais atenção em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus tem que prevalecer na vida dele e na vida dela. Quando o homem, quando a mulher, meus queridos irmãos, tem um pensamento focado em Cristo, no céu, focado na presença de Deus, automaticamente ele não tem prazer em fazer as coisas deste mundo, não. Porque o foco dele é Cristo, o foco dele é Jesus, é o Espírito Santo. E nós estamos aqui nesta noite dizendo para você, meu querido irmão, quando você for orar, quando você for clamar, buscar a presença de Deus, pode ser sim que você entre no teu quarto, como diz a palavra de Deus, dobra o seu joelho, fecha a porta, fale com o Papai do céu, mas reconheça que você não é ninguém sem Ele, reconheça que você é um pobre, miserável pecador, reconheça que se não fosse a glória dele na tua vida, se não fosse o sangue dele derramado lá na cruz do Calvário, você não estaria aqui nem sequer para contar nada, mas a graça e a misericórdia dele foi maior por tua vida, te comprou, te selou, e hoje você está aqui para glorificá-lo, porque ele está dizendo: os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Se tu adoras ao Pai em espírito e em verdade, então você está distante do mundo. Se tu adoras ao Pai em espírito e em verdade, é porque você está com o teu foco ligado nos céus. Lembre-se, buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Meu querido irmão, às vezes nós reconhecemos tantas coisas em nossa vida, mas esquecemos do primordial, esquecemos do principal. Reconheça quem é você diante de Deus, reconheça o que Deus tem feito na tua vida, reconheça que sem Ele, sem a glória dele na tua vida, você não é ninguém. Não é assim?
A palavra de Deus, ela vem nos dizer, meus queridos irmãos, para nós adorar a Ele em espírito e em verdade. Salmista Davi, quando ele pecou, quando ele se deparou com aquele momento difícil, que foi tudo desvendado aos olhos dele, que ele se deparou ali com a realidade, com a verdade, o que aconteceu? Ele se prostrou. Ele era o rei todo-poderoso. Ele tinha todo o poder. Ele tinha ordem em tuas mãos. Bastava apenas ele dizer a palavra e tudo acontecia. Mas ali ele se prostrou em terra e reconheceu que sem Deus na vida dele, ele não era ninguém, não era nada. E é por isso que ele disse em um dos seus salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque ele estava com o teu coração batendo no peito. Era um homem sincero, era um homem temente, sim. Mas naquele momento ele reconheceu a sua fraqueza, o teu pecado, reconheceu a tua falha, e ele chegou ao momento de cair com o teu rosto em terra e dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, dentro de mim, renova em mim o teu espírito reto. E não me lances fora da tua presença. Veja então que o salmista Davi, ele tinha tudo, ele tinha ouro, tinha riqueza, ele tinha um exército, ele tinha mulheres, ele tinha bens materiais, vivia dentro de um palácio, mas ele estava clamando pela misericórdia e estava querendo o quê? Não retires de mim a tua presença. Por quê? Porque o salmista Davi sabia que ele poderia ter riqueza, poderia ter ouro, poderia ter fama que ele tinha, poderia ter todo o exército que ele tinha ali, poderia, meus queridos irmãos, ter até mesmo a arca ali, mas sem a presença de Deus, ele não era ninguém, era apenas um rei com uma coroa em sua cabeça. Mas com a presença de Deus, ele era um homem temente, um homem que vencia as batalhas, um homem que vencia as guerras, um homem que respeitava a Deus, um homem que estava pronto a servir ao seu Senhor, chamado Deus, o Eterno Todo-Poderoso. Ele reconheceu que sem a presença de Deus não era nada. E nesse Salmo 51:10 ele disse: renova dentro de mim o teu espírito e não me expulses para fora de tua presença. Não tire de mim o teu espírito e devolva-me a tua alegria da salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Este era o salmista Davi. E a diferença, meus queridos irmãos, que foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o problema de hoje é que as pessoas, quando vai orar, não sabem reconhecer quem é Deus. Quer falar com Deus como se estivesse falando com um amigo qualquer, com o pai, com a mãe. Esquece da soberania de Deus. Esquece que Deus está acima de tudo e de todos. Esquece que Ele é o Senhor dos senhores. Quando Moisés estava falando com Deus ali na sarça, Moisés falou: Senhor, o que eu vou falar? Quem é o Senhor? Aí Deus disse: fala para eles que o eu sou mandou dizer. O eu sou! Quem é o eu sou? O eu sou é o Todo-Poderoso. O eu sou é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o El Shaddai. Ele é aquele que criou os céus, criou a terra, criou o mar e tudo que nele existe. Não há outro além dele. Ele é o primeiro, ele é o último. E jamais haverá outro Deus igual ao nosso Deus. Deuses existem por aí, mas igual a Ele não existe, jamais. E quando nós reconhecemos então que nós não somos ninguém, nós entendemos que a vontade dEle tem que prevalecer. A vontade do Senhor tem que prevalecer sobre nossa vida. Nós temos que aprender, meus queridos irmãos, a desejar apenas em confiar no Senhor Jesus.
E essa dificuldade, meus queridos irmãos, é que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas já não confiam mais. Não tem mais confiança no Senhor. Não tem confiança mais na força do Senhor. Se sempre compartilharmos o que estiver em nosso coração e comungarmos com Deus assim, Ele verá que a nossa oração é sincera perante Deus. Ou seja, se nós reconhecemos. Se você reconhecer quem é você, lembre da oração do Pai Nosso. Como Jesus estava reunido com os seus discípulos, Ele disse: olha, quando vocês forem orar, você tem que dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E muitos aí estão achando que é uma reza, estão achando que, e fica repetindo essa oração: Pai Nosso que estás no céu, santificado. Não é assim. Jesus nos deu um modelo para a oração. Quando você for orar, quando você for falar com teu Pai, tu tem que reconhecer que Ele está no céu, que Ele é o Todo-Poderoso. Aleluias. Quando você começar a sua oração, já comece lembrando que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele está lá no céu, que além dEle, acima dEle não tem mais ninguém. Ele está sobre tudo e todos. Pai Nosso que estais no céu, reconheça também que Ele é santo. Santo é o teu nome, santo é Ele, porque Ele é o Santo de Israel. É disso que Jesus está falando. Reconheça quem é esse que você está falando. Não queira te apresentar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, reconheça primeiro quem é Ele. Saiba que Ele está no céu, no alto sublime trono. Saiba que os olhos deles estão percorrendo por toda a terra. Ele está olhando os bons e os maus. E em todo momento Ele está contemplando a tua vida e sabe qual é o que você precisa, qual é a tua intenção, qual é o teu desejo. Ele está dizendo para você. O segundo ponto que nós queremos falar, meus queridos irmãos, é quando nós lemos então a palavra de Deus. O que nós devemos fazer? Devemos aquietar o nosso coração e usá-lo para se aproveitar da palavra. Embora, meus queridos irmãos, nós tenhamos um costume aí de ler a Bíblia, raramente nós nos esforçamos então para compreender a palavra de Deus. Na maioria das vezes nós lemos sem devoção nenhuma. Nós lemos desatentos, ficamos satisfeitos com a compreensão do significado literal da verdade. Apesar de nós olharmos e lermos a palavra de Deus, algumas vezes o nosso coração está vagando pelo mundo por aí, e por isso, após ler, nós não sabemos o que a palavra de Deus significa. Quantas pessoas estão dessa maneira? Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ler a Bíblia, e pega a Bíblia lá, muitas vezes até empoeirada lá da prateleira, e abre a Bíblia assim e já cai lá. Porque isso, confia no Senhor, senão comum o Senhor, amém. Que maravilha, que palavra bonita. Aí não busca saber qual é a intenção da palavra, o sentido da palavra, para quem foi escrito. Ele já vai pegando tudo para ele e tá bom, se alimenta de qualquer coisa. Não, meu querido irmão, se aprofunde na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Às vezes nós, meus queridos irmãos, refletimos sobre a palavra de Deus por um tempo, mas se a iluminação não vier, a iluminação do Espírito de Deus, eu estou dizendo, se ela não vier, nós desistiremos de pensar sobre ela. Por isso que as pessoas não têm prazer mais em ler a Bíblia, a palavra de Deus, porque não há uma inspiração de Deus, não há uma inspiração do céu para a pessoa. Aí eles não pensam mais em ler a Bíblia, não pensam mais em meditar na palavra, na verdade. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade?
É a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. É Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que salva. É Ele que tira você desse mundo de mentira, de engano que você está vivendo. Ele deseja, meus queridos irmãos, nos alcançar através da tua palavra. Ele deseja aproximar-nos mais dele através da tua palavra. Mas ainda nós não temos muita compreensão da vontade de Deus. Nem encontramos o caminho para praticar muitas vezes as verdades que nós devemos praticar. É claro, meus queridos irmãos, que se nós vermos normalmente, nós não ponderamos da palavra de Deus. Não nos aproveitamos da palavra de Deus o suficiente conforme nós devemos aproveitar. E por isso, apesar de nós lermos muitas vezes as palavras de Deus, ainda somos incapazes de compreender o significado, como eu disse. A nossa vida espiritual ainda não pode crescer. Então, quando a esse aspecto da verdade, o que nós devemos fazer para entrar nele? Na palavra, em Cristo, o quê? Aí está um exemplo, a própria palavra de Deus nos diz. O Senhor Jesus diz: outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus 19, 24. Então devemos fazer o quê? Completar. O que o Senhor quis dizer a respeito disso? Qual é o aspecto da vontade e caráter de Deus que são revelados? Que resultado Deus deseja alcançar em nós? E contemplando, nós vemos que aquelas pessoas que buscam dinheiro ao invés da verdade não podem entrar no reino de Deus. Podemos pensar, meus queridos irmãos, na era da graça, alguns proprietários de terra também queriam seguir o Senhor, mas eles não estavam dispostos a abandonar suas riquezas e muito menos as suas condições de vida superiores aos demais, porque estavam com seus corações cheios. E para eles deixar a sua riqueza, muitas das vezes, para seguir a Cristo, isso iria complicar a tua vida. Deixar a minha riqueza, os meus bens materiais, para simplesmente ter a presença do Cristo, isso aí vai complicar para mim. Ah, meu querido irmão, nós devemos entender que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje, um alerta para nós a respeito da presença dEle, da comunhão com Ele para a nossa vida. Mesmo que as pessoas estão distantes cada vez mais da presença de Deus, eu e você não devemos fazer isso não. Devemos priorizar a palavra de Deus em nossa vida. As pessoas, meus queridos irmãos, não estavam dispostos a abandonar a sua riqueza, as suas condições de vida superiores, porque eram, meus queridos irmãos, muito apegadas aos confortos, aos prazeres da carne. Não podiam suportar viver uma vida simples e feliz, mesmo sabendo que eles perderam a oportunidade de obter a salvação de Deus. Isto mostra que é quase impossível para o proprietário, de um bem material, de uma riqueza, é muito difícil dele ir para o céu. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, o teu coração, a tua mente está focado naquilo. E para ele deixar aquilo para seguir a Jesus muitas vezes é doído. E ele não quer fazer isso. E com essa história, meus queridos irmãos, a vontade de Deus é que nós não devemos deixar de lado. A vontade de Deus é que nós devemos buscar, meus queridos irmãos, a tua presença mais e mais. A vontade de Deus é que nós estejamos lado a lado com Ele, andando com Ele, caminhando com Ele, em todo momento de nossa vida.
Muitas das vezes nós prestamos atenção ao dinheiro e quando conseguimos, perdemos até a nossa vida. Quantos e quantos estão perdendo a tua vida devido aos bens materiais, devido à riqueza? E qual é o benefício para nós? Quando ponderamos palavras de Deus como essas, entendemos cada vez mais a vontade dEle. E assim podemos agir de acordo com a vontade dEle em qualquer situação. Deus está dizendo para você, para mim, para nós aqui hoje, nesse momento, buscar ao Senhor Jesus, praticar as obras do Criador, sentir a presença dEle em nossa vida, ter comunhão com Ele, vai muito além daquilo que você imagina. Vai muito além, meus queridos irmãos, de você ter simplesmente um terno, uma gravata bonita. Ter a presença de Deus na tua vida vai muito além de você carregar uma Bíblia debaixo do braço. Ter a presença e sentir a presença de Deus na tua vida vai muito além de você apenas dobrar o teu joelho e dizer que todos os dias você ora 1 hora. Ter a presença de Deus na tua vida vai muito além do que você dizer eu louvo bonito, porque para Deus eu adoro o Senhor com os meus louvores. Vai muito além de você dizer todos os dias eu vou para a igreja, todos os dias eu estou ali cumprindo com a minha obrigação na igreja. Não, vai muito além disso. Exige renúncia, sinceridade, amor, praticidade e sinceridade para com Deus, o Criador. E muitos não entendem isso, meus queridos irmãos. Querem viver da maneira que querem, que bem entendem, e acaba deixando a presença de Deus em segundo plano na sua vida. O terceiro ponto que nós vamos meditar aqui é quando algo acontece, nós devemos buscar e praticar a verdade e viver diante de Deus. Todos nós sabemos que as devoções espirituais ocupam apenas uma pequena parte do tempo em nossa vida diária. A maior parte do tempo estamos trabalhando, estamos lidando com as coisas do dia a dia, né? Vários assuntos da nossa vida e tantos assuntos que nós encontramos, né, minhas irmãs? Né, meus irmãos? Então, se nós quisermos praticar a quietude divina do nosso coração perante Deus, então não podemos nos limitar e apenas praticar a leitura da Bíblia e orar. Não. Nós devemos também praticar, nos aproximar de Deus, meditar e contemplar o amor de Deus com o nosso coração aberto e sincero perante Ele. Nos concentrar em buscar a verdade e qual é a vontade de Deus para nós. Agir de acordo com a verdade e qualquer momento quando nós encontrarmos todas as pessoas nos eventos, no serviço, dentro da família, em qualquer lugar, nós devemos encontrar as coisas diárias em nossa vida. Nós temos que ter a palavra de Deus também, porque se nós não tirarmos um momento para isso, meus queridos irmãos, nós não iremos a lugar nenhum. Em sua vida diária você deve entender quais são as palavras que você diz e as coisas que você faz que possam causar anormalidade em seu relacionamento com Deus. E então se retifique para entrar na maneira correta. E todo o tempo examine as suas palavras, suas ações. Por quê? Porque todo e qualquer movimento seu, todos os seus pensamentos e ideias, ganhe um entendimento normal do seu estado real e entre na maneira da obra do Espírito Santo. Esse é o único caminho para você ter um relacionamento normal com Deus. Ao analisar o seu relacionamento com Deus, é normal. Você conseguirá, meus queridos irmãos, corrigir suas intenções, entender a natureza e a ausência do homem e verdadeiramente entender a si mesmo.
E agindo assim você conseguirá entrar nas experiências reais, renunciar a si mesmo de modo real e se submeter com intenção a Deus. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque hoje as pessoas querem viver da maneira que bem entender, da maneira que eles quiserem. Correm de um lado para o outro, se estão diante dos familiares, agem de uma maneira. Se está lá no serviço, age de outra maneira. Se está na igreja, age de outra maneira. Se está na rodinha de amigos ali, age de outra maneira. Então ele vai se adaptando, é como crente camaleão, né? Vai se adaptando conforme a necessidade. Mas a palavra de Deus nos diz que o cristão não pode agir dessa maneira. O cristão ele tem que vigiar em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que olha, na sua ação, na sua intenção. Por quê, meus queridos irmãos? Para que você não decepcione o seu Deus, para que nós não venhamos a decepcionar o nosso Criador. É comum nós vermos, meus queridos irmãos, hoje nos dias que nós estamos vivendo, pessoas que dizem ser cristãs, pessoas que dizem ser crentes, fazendo coisas que o mundo lhe oferecem, fazendo coisas que entristecem o Espírito Santo, fazendo coisas que venham a desagradar o próprio Criador. Se Jesus está chamando e dizendo: meu filho, não faça isso, minha filha, não faça aquilo, Ele tem prazer em fazer, Ele tem prazer em errar. O Senhor Jesus nos chamou para nós fazermos a diferença, mas Ele quer se assemelhar ao mundo e ser diferente do cristão. Ah, mas Jesus, Ele não diz para nós ser assim não, isso daí é coisa da sua cabeça. Meu querido, quando você faz algo que você sabe que é pecado, lá no passado seus pais, seus avós, eles pregavam e condenavam duramente isto, e hoje você pratica, você faz e você não se sente acusado. A sua mente não te condena. O Espírito que deveria estar em você, que é o Espírito Santo, que deveria conduzir você ao arrependimento e dizer a você: meu filho, não faça isso, não faça aquilo, porque esse vem me entristecer, não está agindo na tua vida. O que está acontecendo com você? Se você faz algo que era pecado antes e agora não é mais, se você não se sente acusado, é porque o Espírito Santo já não está na sua vida mais. Não, mas eu faço, eu posso fazer, porque isso daí eu me sinto bem, eu não me sinto acusado, não me sinto que Deus vai me... Irmão, tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Se tu buscares o Espírito Santo de Deus, a santificação real, tu vais entender qual é o propósito de salvação para a tua vida. Por meio dessas palavras que nós lemos aqui, meus queridos irmãos, que é a palavra de Deus, nós vemos que só quando sempre aquietamos o nosso coração diante dele e buscamos a sua vontade em todas as coisas, podemos ter uma compreensão mais clara de nossos verdadeiros estados, de nossos defeitos, de nossa inquietação, e nós conseguimos então compreender qual é a vontade de Deus em tudo que encontramos para praticar a verdade e satisfazer ao Senhor. Somente através disso nós podemos manter um relacionamento normal e perfeito com o Senhor, viver diante dele, evitar ficar preso nas tentações e esquemas de Satanás que ele nos oferece aí todos os dias, e fazer coisas que o ponham ao Senhor ou que nos tornem rebeldes. Assim como Jó, que durante a sua vida diária procurou temer a Deus e evitar o mal. Olha que a palavra de Deus nos diz que Jó era um homem temente a Deus, sincero, reto, e também se desviava do mal em tudo. Por quê? Por medo de pecar contra ele e desagradá-lo pelas coisas que fez.
Assim, quando seus filhos e filhas festejavam e se divertiam, ele se distanciou deles e também enviou os servos para dizer aos seus filhos para que se santificassem, para que oferecesse sacrifício. Jó era capaz de acalmar o teu coração diante de Deus e buscar a tua vontade. Mesmo quando foi tentado por Satanás e perdeu suas ovelhas, seu gado, a sua imensa riqueza, perdeu também seus filhos, perdeu também suas filhas, mesmo angustiado, sem entender qual era a vontade de Deus, ele não pecou em seus lábios. Ele não disse nem sequer uma só palavra para magoar a Deus ou para resistir Ele. Como Jó possuía racionalidade e um coração que buscava a verdade e temia a Deus, ele conseguiu suportar tal ambiente. Ainda em dizer: Senhor Deus, foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem tirou, bendito seja o teu nome. Aprenda a lidar com as suas situações, meu querido irmão, minha querida irmã. Mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade, aprenda a reconhecer quem é Deus. Você só está vivo devido à glória dele na tua vida, devido à graça dele, porque ele permitiu você estar de pé mais um dia. Jó entendeu que diante de toda aquela dificuldade e toda aquela situação, a vontade de Deus prevalecia sobre a vida dele. Aí ele disse: foi Deus quem me deu tudo, e foi Ele também que levou. Eu continuo dizendo que bendito é o nome do Senhor. Oh, glória! Assim ele deu um lindo testemunho, meu querido irmão, fazendo Satanás recuar, fazendo Satanás ser humilhado. No final, Jó foi duplamente abençoado e honrado por Deus. Além disso, ele teve a oportunidade de ver a manifestação de Deus em sua vida. Ele recebeu as bênçãos de Deus como ninguém jamais havia recebido anteriormente. Por quê? Porque ele confiou na palavra de Deus. Não abria sua boca para murmurar, para reclamar, para blasfemar, não. Ele apenas aceitou a vontade de Deus na tua vida e priorizou a tua salvação, a tua integridade perante o Deus. Agora, o que nós estamos vendo nos dias de hoje, as pessoas não querem mais saber disso. Qualquer lutinha, qualquer provinha, qualquer dificuldade, já está blasfemando contra Deus, já está dizendo: Deus não me ouve mais, Deus não me atende. Ah, porque se Deus estivesse comigo não estava acontecendo isso. Ah, porque se Deus estivesse comigo eu não teria acontecido aquilo lá, fulano com meu parente, com meu amigo. Meu querido irmão, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que teme a Deus. Uma coisa é certa: se está acontecendo algo na tua vida, se você está em meio ao deserto, é porque no deserto Ele quer te levantar. No deserto Ele quer provar para você que você é um vitorioso, que você é uma vitoriosa. Portanto, levante essa tua cabeça. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de dizer que Deus não está contigo, pare de dizer que Deus não te ouve mais, que Deus não te atende mais. Lembre do povo lá de Israel: todos saíram em direção à terra prometida, mas Deus não suportou tanta reclamação. Deus não suportou aquele povo, meu querido irmão, minha querida irmã, tão ali, aquele povo que estava ali, que não estava mais contente com a presença de Deus na vida dele, e reclamava de tudo, reclamava da água, da carne, do alimento que era mandado, do maná do céu. E o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que todos pereceram. Aprenda, meus queridos irmãos, a dar mais valor às coisas de Deus na tua vida. Aprenda, meus queridos irmãos, a entender que Deus na tua vida é mais importante. É a presença dEle. Sem a presença dEle, tu não dá nem mais um dia de vida. Você não consegue mais nem respirar. Nem mais um fôlego você consegue dar, porque é a presença dEle que permite você respirar.
E para nós finalizarmos aqui, nós vamos para a quarta parte. Prestar atenção diariamente à reflexão dos nossos problemas e falhas. Vamos enfrentar várias coisas todos os dias, isso é verdade. Então nós devemos nos colocar diante de Deus para refletir sobre todas as coisas que nós fizermos em um dia. Em quais assuntos praticamos as palavras do Senhor? Em quais ações estamos de acordo com a verdade? Em quais assuntos seguimos nossa própria vontade e deixamos a vontade de Deus de lado? Podemos lembrar tudo isso e tentar o nosso melhor para anotar os conhecimentos em nosso caderno, quando as condições e o tempo permitirem. Vamos continuar fazendo as coisas que estavam de acordo com a palavra de Deus. Quanto aos nossos atos que não estavam de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, nós devemos usar as palavras dele para enxergar nossos problemas e desvios e buscar a verdade para resolvê-los oportunamente. Cito um exemplo para você agora. Nós acreditamos que podemos tratar os irmãos e irmãs com sinceridade quando estamos com eles em momentos comuns. Mas à noite, quando refletimos sobre nós mesmos, descobrimos que durante o dia não falamos abertamente e honestamente com ninguém. A fim do quê? A fim de nós proteger os nossos próprios interesses em alguma coisa. Vemos que em prol dos nossos interesses pessoais nós enganamos e mentimos para os irmãos e para as irmãs. E revelamos assim um caráter corrupto e enganoso. Sabemos que Deus, ele se aborrece com pessoas que enganam os outros. É a palavra de Deus que diz, meu querido irmão, ele ama aquelas que são honestas. Ele ama os inocentes. Ele ama aqueles que têm a mente aberta. Portanto, nós devemos nos abrir aos irmãos e irmãs, confessar se ter mentido ou enganado, pedir que nos perdoem e decidir não fazer mais isso. Dessa forma, inconstantemente entraremos um pouco na verdade sobre uma pessoa honesta. Se não refletirmos sobre nós mesmos, nós colocamos diante de Deus, não daremos atenção às nossas expressões cotidianas e corruptas, pensando que são assuntos trivais, e então não poderemos alcançar a melhora da nossa vida espiritual. Portanto, somente focando em aquietar o nosso coração diante de Deus, sempre refletimos sobre nós mesmos e sobre os nossos próprios problemas. A nossa vida espiritual crescerá ainda mais. O nosso relacionamento com Deus se ficará cada vez mais próximos e seremos capazes de nos tornar, aos poucos, pessoas compatíveis com as intenções de Deus. Estar diante da presença de Deus é algo tão maravilhoso, é algo tão especial, que jamais você deve se afastar. Não troque a presença de Deus por nada na sua vida. Não troque, meus queridos irmãos, a presença de Deus por nada na sua vida. Somos pobres, miseráveis, pecadores, sim, diante de Deus. Reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que não somos ninguém. Mas é a presença de Deus que nos faz sermos vitoriosos. Hebreus 10, 19, 22. Portanto, irmãos, temos plenas confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Porque o novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Oh, aleluias! Oh, glórias!
Vamos à presença dele com ação de graça. Vamos aclamá-lo em cânticos de louvor. Salmo 95, 2. É glorificando a ele, exaltando a ele, que nós entramos na presença dele. Como diz aqui Hebreus 10, 19, nós temos que ter a confiança em entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque pelo sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, simbolizando o seu próprio corpo que foi rasgado ali na cruz do Calvário, e o teu sangue foi vertido. E devido a isso, meus queridos irmãos, nós estamos próximos de Deus agora. Tu tens o direito de clamar a Ele, tu tens o direito de oferecer o seu sacrifício como um corpo a Ele neste momento. Tu tens o direito agora de entrar no Santo do Santo para você clamar a Ele, buscar a presença dEle, de dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto a fazer a Tua vontade, estou pronto a Te obedecer, estou pronto a fugir deste mundo de podridão, de porcaria. Estou pronto a abandonar a minha vaidade, a minha imundícia, a mentira. Estou pronto a deixar tudo de lado para seguir a Tua verdade, para ter a Tua presença em minha vida. Porque a presença de Deus não pode estar na vida do homem e da mulher que vive no pecado, que vive na mentira, que vive no engano. A presença de Deus não pode estar na vida do adúltero. A presença de Deus e o Espírito Santo não podem estar na vida daquele homem, daquela mulher que não tem intimidade mais com Deus, que nada para ele é pecado, que nada para ela é pecado. A presença de Deus não pode estar na vida desse homem, porque Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é um Deus de verdade. Deus não habita na mentira, Deus não habita na malícia, Deus não habita no engano. Não, Deus não habita na calúnia, Deus não habita na defamação. Deus não habita onde há prostituição. Deus não habita onde há, meus queridos irmãos, o roubo, a mentira, a enganação. Não! Deus habita no meio de quem é puro, puro de coração, de mãos limpas. É por isso que eu digo para você: se aproxime mais de Deus, que quanto mais perto de Deus você está, mais longe do mundo você está. Essa inimizade que você tem aí um contra o outro, essa amizade que você tem com esse parceiro seu, com sua parceira aí, com esses amiguinhos que diz ser amigo seu, está te levando à perdição. Dizem que é teu amigo, mas chega na rodinha de amigos, diz: vamos tomar essa cervejinha aqui, vem tomar essa pinguinha aqui, vem fuma um cigarrinho agora. Isso não é amigo, não. Amigo é o Espírito Santo que está dizendo para você: não faça isso. Amigo é Jesus que morreu por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou com grande poder, com grande glória, e está dizendo para você: eu te amo. Eu amo a tua vida, eu amo a tua alma. Eu morri por você para te salvar. Faça como o rei Davi, que diante daquele problema que ele enfrentou lá no Salmo 51, 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o teu espírito, e não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação. Estremeça na presença do Deus, do todo soberano. Ó terra, no Salmo 16, 11, diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita, ou seja, a minha destra, a tua destra. Tem que ter a presença de Deus, porque a presença de Deus te traz vida e faz você conhecer as veredas do Altíssimo.
No Salmo 143 nos diz: com certeza os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Olha que coisa maravilhosa para mim e para você. Qual é o homem com a mulher que vai viver na presença de Deus? Quem é íntegro, quem é justo, esses sim terão a presença de Deus, vão ter prazer na presença de Deus. Deuteronômio 12:7 nos diz: ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Mas é na presença de Deus, meu querido irmão. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, é a presença de Deus. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na tua luz, na tua presença. Salmo 89:15, mais uma vez, expressa para nós que o povo que tem a presença de Deus em sua vida é feliz e anda na luz, porque a presença de Deus está na vida dele e na vida dela. Lá no livro de Jeremias, capítulo 5:22, nos diz: acaso vocês não me temem? Isso é o Senhor perguntando. Não tremem diante da minha presença? Porque foi eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. O Senhor faz uma pergunta ao povo e diz: olha, vocês não tremem diante da minha presença? Se até a natureza treme diante do Criador. Olha uma coisa linda. O salmista, ele diz em um dos seus salmos: para onde poderia eu escapar do teu espírito? É ele falando com Deus. Oh, meu Deus do céu. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, ali mesmo a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram, o que a luz se tornará noite, e ao meu redor viverei. Nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. A presença de Deus, ela é capaz de estar em todos os lugares. Olha o salmista dizendo: como é que eu posso estar distante da tua presença? Como é que eu posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, ali estará a tua presença. Se eu estiver diante da sepultura, ali estará a tua presença. Ou seja, a presença de Deus está em todos os lugares, na vida do homem e da mulher. Atos dos Apóstolos 17:27 nos diz: Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, meus queridos irmãos, tateando, pudesse encontrá-los. Por que Deus fez isso?
para que o homem se aproximasse mais de Deus. O Senhor está perto de todos que o invocam e de todos que invocam com sinceridade. Busque a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Adorem através da presença de Deus. E tu vais ver que você será um novo homem, uma nova mulher diante dele. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te exaltar. Deus, Ele quer, meus queridos irmãos, cumprir com tua promessa, porque lá em Números 23:19 diz Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele falará e deixará de agir? Acaso Ele prometa e deixa de cumprir? Não, de jeito nenhum. Então viva com a presença, sinta a presença, deixe a presença de Deus dominar o teu ser nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde. Eu não sei a hora que você assistirá essa mensagem, mas deixe a presença de Deus na tua vida agir agora. Sem a presença dele na tua vida, você não vai a lugar nenhum, você não fará nada. Mas com a presença você é vitorioso, você é forte, você é vitorioso, é uma vitoriosa, porque você venceu. O homem sem a presença de Deus só vive de cabeça baixa reclamando. Mas o homem que tem a presença de Deus na vida, ele vive de cabeça erguida, não teme o perigo, não teme a morte, não teme a espada, não, porque a presença de Deus está na vida dele. O homem sem a presença de Deus só sabe murmurar, só sabe criticar, só sabe olhar o que não presta. Mas o homem que tem a presença de Deus, ele só sabe bendizer ao nome do Senhor, só sabe glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, glórias! Viva debaixo da presença de Deus, meu querido irmão. Viva debaixo da presença de Deus, minha querida irmã. Não pense que da maneira que você está vivendo aí, muitas das vezes sem a presença de Deus, você está agradando a Ele. Não, não, não. A presença de Deus tem que ser real na tua vida. A presença de Deus tem que ser real na tua vida, no teu ser, aonde você for. Lembra-te Moisés, quando Moisés estava ali reunido com o povo, falando com Deus. Deus prometeu, Moisés, eu vou enviar os anjos para ir contigo. Moisés disse, não, eu não quero. Moisés, eu vou enviar aí um exército, eu não quero. Moisés, eu não quero, Senhor, eu quero que a tua presença vá comigo, porque se a tua presença não for, eu não vou. O que é mais importante para você, meu querido irmão, minha querida irmã? O teu talento musical é mais importante que a presença de Deus na tua vida? A tua mensagem, a tua pregação, o teu entendimento é melhor do que a presença de Deus? O teu carro é melhor que a presença de Deus? A tua família é melhor que a presença de Deus? A tua poupança no banco é melhor que a presença de Deus? O teu dinheiro, a tua riqueza é melhor que a presença de Deus? Não, eu creio que não, porque sem ela tu podes ter tudo neste mundo, mas você é um pobre, miserável pecador. Você não é ninguém sem a presença dEle. Você é um louco sem a presença dEle. Porque você pode até granjear o mundo inteiro, pode ganhar tudo neste mundo, mas se você não tiver a presença dEle, você irá perecer juntamente com tudo isso que você tem. Entenda que sem a presença de Deus tu não és ninguém. Eu quero orar por você neste momento, que você faça proveito desta palavra e entenda que sem a presença de Deus você não é ninguém. Você não vai a lugar nenhum e não dá nem um passo sequer.
É a presença de Deus que te mantém de pé, meu querido. Eu só estou de pé hoje devido à presença de Deus na minha vida. Nós passamos por um ano muito terrível. Entramos no ano de 2023 agora. E se eu perguntar para vocês, qual de vocês passaram por tribulação, por luta, por decepções? Eu passei. Passei por muitas lutas. Passei por decepções terríveis. Fui enganado, fui defamado, fui caluniado. Pessoas batiam no meu ombro e diziam: estou contigo e vamos até o fim. Hoje não estão mais, viraram as costas. Mas estamos de pé por causa de quem? Por causa da presença dele. Porque nós servimos a ele. Não estamos aqui para servir a homem, não estamos aqui para agradar homem, não estamos aqui para agradar a mulher. Não, até porque se fosse por causa disso, nós teríamos abraçado todo tipo de gente. Mas não é assim. O compromisso é com a palavra, o compromisso é com a presença de Deus. De que vale, pastor Josias, estar aqui pregando para você uma palavra que venha satisfazer o teu ego? Dizer para você: olha, da maneira que você está, tá tudo bem, você pode continuar assim, continue cantando, continue louvando, continue pregando, continue indo para a igreja. Do jeito que tá tudo bem, mas naquele último dia do juízo, vou ter que prestar conta de cada palavra que eu disser aqui. Tomemos cuidado então, para que a presença de Deus não se aparte de nossa vida. Que Deus abençoe, meu querido irmão. Que Deus abençoe, minha querida irmã, neste momento. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora e pedir a Deus que a presença dele venha a ser manifesta na tua vida. Eu sei que as pessoas hoje estão passando por momentos difíceis. Estão perdendo dia após dia a presença de Deus. Não queira perder a presença de Deus. Perca tudo nessa vida. Só não perca a presença de Deus. Só não perca o Espírito Santo na tua vida. Só não perca a graça de Deus. Porque é esta graça que te mantém. Esta graça que te faz com que você permaneça de pé. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É a graça de Deus que faz com que você permaneça firme na presença de Deus, firme no objetivo, buscando a Ele em espírito e em verdade. Oh, glória. Vamos orar, vamos falar com Deus. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Aonde você estiver agora, eu quero que você curve a tua cabeça agora. E nós vamos falar alguns minutinhos com o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai te ouvir agora. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Pai, pedindo, Senhor, a Tua presença sobre nossa vida, reconhecendo, Senhor, que nós não somos ninguém, que nós não somos nada, e que nada, Senhor, nós podemos fazer se não for a Tua presença em nossa vida. Eu peço ao Senhor, meu Pai, nesse momento, o Senhor abençoe esse meu irmão ouvinte, esta minha irmã ouvinte, Senhor, que nesse momento está conosco ainda, ouvindo, Senhor, esta programação. Pai querido, derrama graça sobre a vida deles, derrama graça sobre a vida delas, Senhor, para que eles possam, meu Pai, glorificar o Teu santo nome. Ah, Jesus querido, eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço, porque o Senhor é fiel, meu Pai. Eu apresento às Tuas mãos cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que aqui está conosco, Pai. A esse meu irmão, essa minha irmã, que sente a necessidade no Teu coração de ajudar a Tua obra, que o Senhor venha prosperar na vida dele, na vida dela, porque eu sei, Senhor, que pessoas se sensibilizam, meu Pai, em fazer o bem, em ajudar, e sabem, meu Pai, que aquilo que nós arrecadamos aqui é também, Senhor, para manter, meu Pai, a porta da igreja aberta. Ah, Jesus querido, para nós cumprirmos com a obrigação que nós temos, meu Deus, ali, de pagar o aluguel, de pagar a água, a força, a internet, a programação. Ah, meu Deus querido, toca nessa vida agora, toca nesse irmão, nessa irmã, para que eles possam, meu Pai, contribuir com esta obra. Jesus, levanta homens e mulheres, Senhor, capacitados também para nos ajudar nesta obra. Senhor, fortalece aqueles que estão, dá entendimento, dá sabedoria, para que eles possam batalhar conosco, meu Pai, no mesmo objetivo. Abençoa os nossos irmãos ouvintes, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os nossos cantores, abençoa, Senhor, os nossos pregadores, as nossas congregações, meu Pai. Ah, Jesus querido, no nome de Jesus agora, cura essa enfermidade. Ah, meu Pai, repreenda este mal agora, repreenda esta depressão, repreenda esse espírito da morte, esse espírito do suicídio, em nome de Jesus Cristo. Arranca, Senhor, esta enfermidade, queima esse mal pela raiz agora, para que essa pessoa venha testificar que no Teu nome há poder. Pai, reconhecemos que a Tua presença é maior em nossa vida e sem ela nós não podemos nada. Então fica conosco, Pai, e confirma a Tua grande vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.